Senhor da vida, Criador de todas as coisas, Espírito sublime que nos envolve em Tua misericórdia infinita, é com o coração pleno de humildade que nos dirigimos a Ti neste instante. Sabemos que Tu conheces nossas dores mais profundas e que Teu olhar compassivo repousa sobre cada um de nós, sobretudo sobre aquelas mães e avós que, neste momento, carregam em seu peito o peso das aflições e das angústias pelos seus filhos e netos. Queremos, Pai de amor, elevar nossos pensamentos em busca de consolo e esperança, pedindo que Tua luz penetre os corações aflitos, renovando-lhes as forças e a coragem para prosseguir, mesmo quando o caminho parece obscurecido pelas incertezas e pelos temores. Que possam sentir o amparo dos amigos espirituais que, atentos e dedicados, jamais nos abandonam nas estradas da vida. Recordamos, com respeito e profunda admiração, nosso querido irmão Chico Xavier, cuja existência foi um farol para tantos espíritos em sofrimento. Que suas palavras de ternura e consolo possam servir como bálsamo para as dores silenciosas das mães e avós que rogam por seus filhos e netos. Que o exemplo de abnegação e fé deste servo fiel possa nos inspirar a confiar nos desígnios superiores e a compreender que, ainda que a tempestade se abata sobre nós, jamais estamos sozinhos. Mestre Jesus, bondoso guia e amigo incondicional, olha por esses corações maternos que vivem a angústia da espera, o medo pelo futuro, o receio pelas escolhas dos que tanto amam. Tu que conheces os meandros das dores humanas, que entendeste as lágrimas de Maria, tua mãe, quando te viu seguir o caminho do testemunho, envolve essas mães e avós aflitas com teu manto de paz, sustentando-lhes a esperança. Sabemos, Senhor, que muitas vezes esses corações sofrem em silêncio, buscando forças para não demonstrar fraqueza diante dos seus entes queridos. Quantas noites passadas em oração, em rogos silenciosos, pedindo proteção, pedindo discernimento para seus filhos e netos, implorando que sejam afastados os perigos e as más influências que porventura os rodeiam. Ouvimos, ó Pai, o eco desses clamores e pedimos que cheguem até Ti como suaves preces de amor. Amigos espirituais de luz, que vos compadeceis dos sofrimentos terrenos, aproximai-vos dessas mães e avós que suplicam por auxílio. Fortalecei suas mentes, iluminai seus pensamentos para que encontrem, mesmo nos momentos mais difíceis, a paz que vem da confiança no alto. Semeai em seus corações a certeza de que nenhuma súplica sincera se perde no vazio, de que todo pedido de socorro encontra ressonância no coração magnânimo de Deus. Há mães que choram pelos filhos enfermos, que lutam pela saúde daqueles a quem tanto dedicaram amor. Que os espíritos benfeitores possam visitar esses lares, levando fluidos de equilíbrio, conforto e serenidade. Que as mãos generosas dos amigos espirituais possam atuar onde a medicina humana ainda não alcança, proporcionando alívio às dores e esperança renovada. A avós que, com seu coração amadurecido pela experiência, carregam a preocupação dobrada pelos filhos e pelos netos.
Que esses espíritos abençoados sejam envolvidos por vibrações de paz, que possam sentir que sua jornada continua sendo de grande importância, que suas preces ecoam como melodias suaves nos planos superiores e que o bem que distribuem com suas palavras e seus gestos é um testemunho de fé viva. Senhor Jesus, que conhece as lágrimas que não são vistas, acolhe também aquelas mães e avós que enfrentam a saudade, cujos filhos ou netos se encontram distantes, seja pela geografia, seja pelas escolhas de vida que os afastaram dos caminhos da luz. Que possas, Mestre querido, enviar teus mensageiros de amor para alcançá-los, para que mesmo nos ambientes mais sombrios, eles possam perceber a tua presença, sentir o calor de teu olhar e, tocados pela tua misericórdia, retornem aos caminhos do bem. Concede, Senhor, a essas mães e avós aflitas a serenidade para aceitar o que ainda não podem mudar, a paciência para aguardar o tempo da colheita, a sabedoria para orientar com mansidão e o entendimento de que cada espírito possui sua própria trajetória e suas próprias lições a aprender. Permite, Pai, que os lares sejam fortalecidos como templos de luz, onde o Evangelho seja o sustento e a fé seja o alicerce. Que as mães e avós sejam as guardiãs dessa luz, perseverantes no bem, confiantes na assistência espiritual que nunca falha. Pai amado, diante da tua imensidão de amor, dirigimo-nos novamente a ti para clamar por essas mães e avós que, no silêncio de suas jornadas, buscam forças para suportar as tribulações que lhes cercam os dias. Elas que tantas vezes disfarçam suas lágrimas com sorrisos, que enfrentam as batalhas da vida com a coragem que só o amor incondicional pode oferecer. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos possam suavizar os fardos que pesam sobre seus ombros, que possam soprar em seus corações a brisa da esperança, lembrando-lhes que nada acontece sem um propósito maior. Que essas mães e avós consigam encontrar, mesmo nos dias mais sombrios, a centelha de luz que brota da confiança em teus desígnios perfeitos. Ouve, Pai, os rogos sinceros dessas mulheres que se preocupam com os caminhos de seus filhos e netos. Que suas súplicas sejam acolhidas pelos espíritos amigos que, atentos ao clamor humano, se apressam em levar conforto, orientação e amparo. Que possam sentir a presença desses emissários de luz em suas vidas, renovando-lhes a coragem, fortalecendo-lhes a fé. Muitas dessas mães e avós se encontram diante de desafios que parecem intransponíveis. Veem seus filhos envolvidos em dores, vícios, enfermidades ou escolhas que as afastam do bem e sentem-se impotentes, ansiando por protegê-los de todas as adversidades. Senhor, ajuda-as a compreender que cada espírito é livre, que cada filho é um viajante com suas próprias lutas e que, por mais que seus corações maternos desejem carregá-los nos braços, há percursos que somente eles podem trilhar. Ilumina, Mestre Jesus, a consciência dessas mães e avós para que saibam discernir o momento de acolher, o momento de aconselhar e o momento de confiar
inteiramente em ti, entregando os seus amados à proteção dos teus mensageiros. Que elas não se sintam sozinhas quando suas palavras não encontrarem eco, quando suas orientações não forem ouvidas, pois o bem que plantaram, ainda que aparentemente ignorado, permanece vivo e frutificará no tempo certo. Envolve, Senhor, essas famílias com a tua paz. Que as dissensões sejam dissolvidas, que as mágoas sejam curadas, que o diálogo possa florescer entre as gerações, que as mães e avós sejam instrumentos de harmonia, que suas vozes sejam suaves e firmes, inspirando respeito e amor, sem imposições, mas com a autoridade que nasce da sabedoria e do exemplo. Lembremos, Senhor, daquelas mães e avós que se debruçam sobre os leitos dos filhos enfermos, que acompanham com o coração partido os tratamentos difíceis, as noites insones, os momentos de incerteza. Que os espíritos benfeitores possam visitar esses lares, levando o conforto espiritual que acalma, o fortalecimento moral que sustenta e, quando for permitido por tua bondade, a cura que alivia. Que esses lares, muitas vezes marcados por dores profundas, possam se transformar em refúgios de esperança, onde o Evangelho seja lido, meditado e vivido. Que o exemplo de Chico Xavier inspire essas famílias a cultivarem a paciência e a confiança, mesmo quando a resposta da espiritualidade parece tardar. Que possam aprender, como ele nos ensinou, que tudo passa, que a dor também é passageira e que a paz é o destino seguro para aqueles que perseveram no bem. Mestre querido, suplicamos ainda por aquelas mães e avós que enfrentam a ausência física de seus filhos e netos, que partiram para o plano espiritual, que possam sentir que esses laços não se desfazem com a separação momentânea e que a saudade, embora dolorosa, é suavizada pela certeza da imortalidade do espírito. Que as lembranças sejam bálsamos, que as lágrimas sejam transformadas em preces de amor, que a dor se converta em saudade serena. Rogamos, Senhor, que as mães e avós que seguem ainda o caminho da luta terrena sejam abençoadas com o discernimento necessário para educar, para orientar com amor e para compreender que, por mais que desejem proteger, os espíritos a quem amam possuem suas próprias provas e expiações. Fortalece, Senhor, essas mulheres que se dedicam com tamanha entrega aos seus lares, muitas vezes renunciando aos próprios sonhos para cuidar daqueles a quem tanto estimam, que possam sentir a tua presença guiando seus passos, sustentando-lhes a caminhada e enchendo seus corações de paz e confiança. Que os espíritos de luz possam visitar suas moradas, fluidificando as águas, purificando os ambientes, afastando as influências perniciosas e trazendo harmonia para todos os que ali habitam. Que cada oração, cada súplica elevada seja um tijolo a mais na construção de um lar fortalecido na fé, protegido pelas bênçãos espirituais. Senhor da infinita bondade, amparo seguro dos que choram, acolhe neste instante o clamor dessas mães e avós que buscam na prece a força para permanecer firmes diante dos desafios da vida.
Que o teu amor inunde seus corações e que a tua luz dissipe as sombras da dúvida e do medo que por vezes tentam se instalar em suas almas cansadas. Muitas são as situações que testam a resistência dessas mulheres valorosas. Filhos que enfrentam vícios, que se afastaram do bem, que se encontram envolvidos em más companhias, netos que caminham por estradas de incertezas, atraídos por ilusões passageiras. Sabemos, Senhor, que o livre-arbítrio é sagrado e que cada espírito deve colher os frutos de suas escolhas, mas rogamos que, mesmo nos erros, os filhos e netos dessas mães e avós possam encontrar portas abertas para o arrependimento e o recomeço. Concede, Pai, que essas mães e avós sejam faróis de paciência e fé, que não se desesperem diante das quedas de seus entes queridos, que possam aguardar com serenidade o momento em que o coração daqueles que amam será tocado pela luz. Que aprendam, através da oração, a confiar no tempo divino que nunca se adianta, mas também nunca falha. Mestre Jesus, estende teu olhar compassivo sobre essas famílias que te buscam com sinceridade. Que o teu exemplo de amor incondicional inspire essas mães e avós a prosseguirem na seara do bem, mesmo quando seus esforços parecem não gerar frutos imediatos. Que suas palavras sejam sempre impregnadas de amor, que suas atitudes sejam firmes e compreensivas e que, acima de tudo, jamais percam a confiança na vitória do bem. Envia, Senhor, os bons espíritos para que fortaleçam essas mulheres em suas lutas diárias, que recebam inspirações para agir com sabedoria e serenidade, que sejam envolvidas por vibrações de coragem e que sintam, no silêncio de suas preces, o acolhimento da espiritualidade amiga, que o coração de cada mãe e avó aflita seja suavemente tocado pela certeza de que tu estás presente em todas as etapas da vida. Lembramos com gratidão de nosso querido irmão Chico Xavier, cuja trajetória nos ensina a servir e a confiar. Que o seu exemplo de resignação, amor e entrega possa fortalecer o ânimo dessas mães e avós. Que se recordem das palavras de consolo que tantas vezes saíram de sua boca, palavras que continuam a ecoar e a iluminar corações em sofrimento, ensinando-nos que tudo tem o seu tempo e que nenhuma lágrima derramada no silêncio escapa ao olhar do Pai. Senhor, suplicamos também por aquelas mães e avós que se encontram cansadas, que sentem que suas forças se esgotam, que enfrentam solidão, incompreensão ou até mesmo o desprezo daqueles por quem tanto lutaram. Que esses espíritos sejam envolvidos por vibrações de ânimo, de vigor espiritual e de profunda certeza de que nunca estão abandonadas. Que sintam o carinho dos amigos espirituais e que possam perceber que cada gesto de amor verdadeiro é registrado na eternidade. Pedimos pelos lares onde impera a desarmonia, onde os filhos e netos se afastaram da convivência familiar ou se distanciaram emocionalmente. Que os espíritos benevolentes possam atuar nesses ambientes, promovendo a reconciliação, dissolvendo as mágoas,
restaurando os vínculos afetivos. Que as mães e avós sejam instrumentos de união, pacificadoras incansáveis, sustentadas pela fé no poder transformador do amor. Que os espíritos de luz, enviados pela tua misericórdia, possam também tocar os corações dos filhos e netos que se encontram endurecidos pelo orgulho, pela rebeldia, pela cegueira espiritual. Que possam sentir a presença do teu amor de forma tão intensa que despertem para a necessidade da mudança, do arrependimento e da busca pelo caminho do bem. Concede, Pai, a essas mães e avós a compreensão de que suas preces são como sementes lançadas em solo fértil, ainda que os frutos tardem a aparecer. Que saibam confiar na eficácia da oração, que mantenham acesa a chama da esperança, mesmo quando a realidade parece lhes mostrar o contrário. Ilumina, Senhor, os caminhos daqueles que partiram da vida material, filhos e netos que retornaram ao plano espiritual. Que essas mães e avós possam sentir a continuidade da vida, que se recordem de que o espírito é imortal e que os laços de amor nunca se rompem. Que saibam que os reencontros são certos e que o tempo da separação é breve perante a eternidade. Rogamos, Mestre, que o teu Evangelho seja o alimento diário desses lares, que as lições de Jesus sejam vividas com simplicidade e sinceridade, que a prática do Evangelho no lar fortaleça as paredes invisíveis da casa, afastando as influências negativas e atraindo os amigos espirituais que trazem paz e harmonia. Que cada mãe e cada avó aflita possa, Senhor, renovar sua força a cada amanhecer, sentindo-se amparada por Ti, sabendo que cada oração sincera é um laço de luz que as conecta ao plano superior. Pai de infinita misericórdia, Senhor que governa os mundos visíveis e invisíveis, escuta com bondade as súplicas das mães e avós que, com o coração pleno de amor, intercedem junto a Ti pelos filhos e netos que tanto amam. Que essas mulheres valorosas possam compreender que cada gesto de carinho, cada palavra de orientação, cada lágrima vertida em silêncio é acolhida com ternura pelos espíritos amigos que as assistem em sua jornada. Mestre Jesus, sabemos que a Tua presença amorosa nunca se afasta daqueles que sofrem. Pedimos que possas envolver com teu manto de serenidade cada mãe e avó que se angustia com os rumos da vida de seus filhos e netos, que possam sentir no íntimo de suas almas a tua proximidade, sentindo-se fortalecidas para continuar a oferecer exemplos de bondade, paciência e fé. Muitas dessas mães e avós se veem diante de situações que lhes desafiam a capacidade de compreensão. Por vezes, os filhos tomam decisões que trazem sofrimento, afastando-se das lições do bem, entregando-se aos vícios, rebelando-se contra a família e contra si mesmos. Nesses momentos, o coração materno se aperta, desejando proteger, mas percebendo os limites da ação. Que essas mães e avós possam encontrar na oração sincera o instrumento mais eficaz de auxílio, compreendendo que o amor, mesmo à distância, mesmo em silêncio, tem o poder de alcançar aqueles que seguem por caminhos incertos. Senhor, suplicamos que os amigos espirituais de luz
possam se aproximar dos filhos e netos que se encontram em situação de risco, envolvidos por influências nocivas ou distantes dos ensinamentos do bem. Que esses espíritos elevados possam tocar-lhes as consciências, despertando-lhes o desejo de buscar a renovação, de trilhar sendas mais seguras e harmoniosas, que mesmo em meio às provas mais severas possam sentir o suave chamado do bem e o amparo constante da espiritualidade amiga. Que as mães e avós possam perseverar em suas preces, confiando que todo esforço, toda súplica elevada com amor será ouvida e considerada pelos emissários de luz. Que entendam que, mesmo quando não percebem os efeitos imediatos de suas orações, elas estão agindo poderosamente no campo espiritual, preparando o terreno para transformações futuras. Mestre Jesus, também pedimos por aquelas mães e avós que enfrentam dificuldades materiais, que lutam para manter seus lares, que enfrentam escassez, desemprego ou enfermidades sem esmorecer, que possam ser fortalecidas na certeza de que a providência divina jamais falha e que a tua assistência chega muitas vezes de formas inesperadas, através de mãos generosas que se tornam instrumentos de tua misericórdia. Que os espíritos benevolentes possam visitar esses lares, proporcionando a fluidificação das águas, a purificação dos ambientes e o afastamento das energias que trazem inquietação e discórdia. Que as vibrações de paz possam envolver cada canto da casa, que a harmonia se restabeleça e que os filhos e netos possam sentir a influência benéfica das preces e das práticas edificantes. Recordamos com respeito o exemplo luminoso de Chico Xavier, que nunca se cansou de amparar os corações aflitos. Que o legado deixado por este servo fiel inspire as mães e avós a continuarem perseverantes, ensinando-lhes a importância de servir, amar e confiar, mesmo diante das mais duras provações. Que se recordem de suas palavras consoladoras, capazes de renovar a esperança e de acalmar os corações inquietos. Pai amado, estende teu olhar sobre aquelas mães e avós que envelhecem sentindo-se esquecidas, que já não recebem a visita dos filhos ou netos, que se encontram rodeadas pelo silêncio da solidão. Que possam perceber que nunca estão abandonadas, pois os amigos espirituais permanecem ao seu lado, sustentando-as com vibrações de amor e conforto. Que seus corações sejam fortalecidos pelo entendimento de que seu valor transcende o reconhecimento terreno, pois cada gesto de dedicação e amor permanece eternamente gravado na memória do Espírito. Pedimos, Senhor, que as mães e avós que enfrentam o luto pela partida de seus entes queridos possam encontrar consolo nas certezas da doutrina espírita, que nos revela a continuidade da vida e a certeza dos reencontros. Que as lembranças dos momentos felizes vividos ao lado de seus filhos e netos sejam fontes de saudade serena, jamais de desespero, que possam elevar seus pensamentos em preces de amor, enviando vibrações de paz e carinho para aqueles que seguem no plano espiritual. Que essas mães e avós possam compreender que, mesmo do outro lado da vida,
seus filhos e netos continuam a receber suas preces, a sentir seu amor e a serem tocados por suas vibrações de carinho. Que saibam que os laços de amor verdadeiro não se desfazem e que a separação física é apenas um breve intervalo na jornada eterna dos espíritos. Rogamos também, Senhor, por aquelas mães e avós que se encontram em conflitos interiores, divididas entre o desejo de proteger e a necessidade de permitir que seus filhos e netos aprendam com suas próprias experiências, que possam encontrar o equilíbrio entre o cuidado e o respeito à liberdade alheia, compreendendo que muitas vezes é no caminho da dor que os espíritos encontram as maiores oportunidades de crescimento. Mestre de amor, que o Evangelho possa ser o guia constante dessas famílias, que a prática diária da oração no lar seja o elo que une os corações e que fortalece os espíritos diante das tempestades da vida. Que cada mãe e avó aflita sinta a tua presença amorosa, sustentando-as na caminhada, dando-lhes a certeza de que suas súplicas não se perdem e que o bem sempre encontrará seu caminho. Pai de misericórdia, que tudo vê, que tudo ampara, diante de Ti reunimos nossos corações em sincera rogativa por todas as mães e avós que continuam sua jornada terrena, carregando consigo as responsabilidades e os cuidados pelos filhos e netos que lhes foram confiados. Que essas mulheres sejam envolvidas por Teu amor sublime e sintam-se amparadas pela legião de espíritos benevolentes que, atentos, as auxiliam silenciosamente. Mestre Jesus, guia compassivo e amigo de todas as horas, pedimos que essas mães e avós aflitas sejam fortalecidas na fé e na perseverança. Que o Teu exemplo de resignação e entrega inspire-as a confiar nos desígnios divinos, mesmo quando as situações parecem obscurecer a esperança. Que possam reconhecer em cada desafio uma oportunidade de aprendizado e evolução, entendendo que as dificuldades não são punições, mas instrumentos de crescimento espiritual. Que as sementes de amor e orientação que essas mães e avós têm lançado ao longo da vida floresçam nos corações de seus filhos e netos. Ainda que os ventos da rebeldia ou da indiferença pareçam arrancar esses brotos, que elas confiem que, no tempo certo, cada ensinamento, cada gesto de carinho, cada exemplo de dedicação frutificará, trazendo paz e renovação para suas famílias. Pedimos, Senhor, por aquelas mães e avós que se dedicam inteiramente ao bem, que são exemplos silenciosos de paciência, de renúncia e de amor incondicional, que elas recebam de volta, em forma de luz e serenidade, todo o bem que espalham no ambiente familiar. Que seus esforços, muitas vezes não reconhecidos neste mundo, sejam honrados no plano espiritual, onde a justiça divina acolhe e valoriza cada intenção pura. Que os lares onde habitam essas mulheres sejam transformados em santuários de luz, onde a prática do Evangelho ilumine as consciências, onde as vibrações elevadas possam afastar toda e qualquer influência negativa. Que cada oração pronunciada nesses lares seja como um farol, guiando os espíritos que ali vivem, inspirando a prática do bem, a busca pela harmonia e o cultivo da fé.
Senhor, atende também às preces daquelas mães e avós que em silêncio suplicam forças para seguir. Que sejam compreendidas e acolhidas pelos amigos espirituais que lhes acompanham a trajetória. Que se sintam amadas e valorizadas, mesmo quando a solidão ou a ingratidão tentam sufocar seus corações. Que possam perceber que, apesar das aparências, o amor que dedicam jamais é em vão. Que os filhos e netos que se encontram afastados do bem possam receber, através da tua misericórdia, os toques sutis da espiritualidade amiga, despertando gradualmente para a necessidade da transformação interior. Que onde houver tristeza, possa brotar a esperança, onde houver conflito, possa surgir a reconciliação, onde houver afastamento, possa nascer o reencontro. Envolve, Pai, com teu infinito amor, as mães e avós que vivenciam a saudade profunda daqueles que retornaram ao plano espiritual. Que essas mulheres possam sentir no íntimo de seus corações que a morte não é o fim, mas apenas a transição para outra etapa da vida. Que tenham a certeza de que seus filhos e netos continuam a existir, a aprender e a evoluir, e que as preces de amor que elevam chegam como suaves carícias aos seus espíritos. Que a certeza da imortalidade do espírito seja o alicerce dessas mães e avós. Que a doutrina espírita possa iluminar seus entendimentos, afastando o desespero e proporcionando o consolo verdadeiro. Que elas possam vislumbrar, através da fé raciocinada, os reencontros futuros que a vida espiritual nos reserva, encontros que selam para sempre os laços construídos no amor. Pedimos ainda, Senhor, que os exemplos de Chico Xavier continuem a inspirar os corações aflitos, ensinando-nos que o caminho da caridade e da confiança é sempre a melhor escolha. Que as mães e avós aflitas possam se espelhar em sua humildade, em sua fé e em sua incansável dedicação ao próximo. Que a tua paz, Mestre querido, reine nesses lares. Que o amor seja a linguagem vivida diariamente. Que o perdão seja a ponte que une os corações e que a prece seja o elo constante com o plano superior. Que as mães e avós aflitas possam sentir a cada novo dia a renovação da esperança, sustentadas pelo amparo espiritual e pela certeza de que o bem sempre triunfa. Confiantes em tua bondade, Senhor, agradecemos pela oportunidade de elevar nossos pensamentos e unir nossas vozes em favor dessas mulheres valorosas que iluminam as famílias com seu amor e dedicação. Que elas sigam firmes, que encontrem a paz e que sejam envolvidas pela luz que emana do teu coração misericordioso. Assim seja.